Olá, meus amigos, de volta por aqui com mais um vídeo, mais uma atualização do nosso canal. Bom, para aqueles que são inscritos no canal e estão acompanhando com uma certa frequência, você percebeu que eu havia prometido fazer uma transmissão ao vivo de uma de nossas reuniões no domingo passado. E eu marquei, inclusive, para que essa transmissão ocorresse às 7h30 da noite, deixei tudo programado, percebi que tinha algumas pessoas que já estavam na expectativa, estavam inclusive acompanhando, perguntando sobre essa transmissão, mas aconteceu que no domingo, quando a transmissão começou, a internet acabou caindo algumas vezes e a qualidade ficou muito reduzida, né? Diminuiu muito a qualidade e não estava muito claro o que eu estava passando ali naquela reunião, a qualidade estava ruim. Então, realmente, eu percebi no dia seguinte, quando eu fui ouvir a reprise, né? Quando eu fui ver a reprise, eu percebi que, de fato, não foi interessante, né? Tinha pessoas acompanhando, a pessoa até deixou likes e tudo mais, mas realmente não foi interessante porque é importante que a gente apareça e mostre uma mensagem que vai fazer sentido, que você vai entender, que você vai conseguir confortavelmente ouvir aí do seu tablet, seu celular, né, do seu computador. É interessante que a gente faça algo que seja bem feito, né? Eu prezo por isso, que tenha um som audível, que tenha uma imagem legal. A gente preza por isso até para você entender como funciona as nossas reuniões. Como era uma transmissão ao vivo, você perceberia mais ou menos ali o ambiente da informalidade. Mas então eu vou fazer mais alguns testes, ok? Tentar melhorar um pouco mais os nossos equipamentos para que nas próximas reuniões, quando a gente vier fazer essas transmissões, que de fato seja algo que esteja à sua altura, né? Que você mereça, que é uma coisa realmente boa, tá bom? Então eu agradeço aqueles que acompanharam e peço desculpas a outros que ficaram tentando comunicar com a gente e com essa falha na internet acabaram não conseguindo. Bom, mas o tema dessa mensagem, dessa minha conversa na última reunião, que eu tentei fazer transmissão, era sobre a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. E o interessante é que fala sobre algo que, se você fechar os teus olhos e começar a imaginar o que Paulo estava falando naquele capítulo 3, você vai perceber que ele basicamente está fazendo uma leitura do nosso quadro, do que nós vivemos hoje. Ele se refere aos últimos dias, começa a dizer como seriam os homens nos últimos dias, as pessoas, mas quando a gente olha à volta, a gente percebe que ele está falando de nós, do que está acontecendo hoje, do que nós estamos vivendo hoje. E alguns dias atrás, nas nossas reuniões, eu passei para aquelas pessoas que estão acompanhando, a gente fez um estudo, inclusive, sobre o quanto os dias de hoje as pessoas estão em busca de todos os tipos de terapias, né? Ou seja, as pessoas estão tão doentes de espírito, tão cansadas, sobrecarregadas, cheias de problemas e de enfado, que elas estão buscando consumir um número altíssimo de terapias, de clínicas psiquiátricas, de exercícios que são, inclusive, propostos e até vendidos na internet. Ou seja, as pessoas estão à procura de gurus, de instrutores, de mestres, porque basicamente existe um vazio muito grande na sociedade atual. Mesmo a gente sendo cercado com rede social, com todas as informações, existe um vazio muito grande. E principalmente, inclusive, nesses momentos, porque hoje existe uma preocupação demasiado com o que os outros vão pensar. Então, assim, as pessoas basicamente elas vivem em prol daquilo que postam, cuidado com o que o outro fala, o que o outro interpretou, o que as pessoas estão pensando dela, e basicamente essa busca pela fama instantânea, essa busca pela aceitação tem acabado gerando uma competitividade muito grande e o resultado final, o produto disso é que de fato as pessoas estão se sentindo totalmente sugadas pela vida, cansadas pela vida, e não é difícil a gente encontrar isso toda hora que você entra na rede social. Num vídeo como esse você vai perceber que as pessoas estão comentando sobre esse grande vazio existencial. Então é pressão para tudo quanto é lado, né? Pressão, comunicação para tudo quanto é lado, e cada pessoa propondo uma coisa que as pessoas vão ficando totalmente diluídas no meio de tudo isso. E é exatamente falando sobre esses assuntos que eu trouxe à tona essa segunda carta de Paulo a Timóteo, né, que é o capítulo 3, quando ele traça e desenha
um quadro desses dias que nós estamos vivendo hoje. Dias em que tudo se dissolve, tudo se dilui, nada é sólido, né, nos tempos presentes, nada é real, tudo rapidamente se vai e o que sobra é aquele sentimento de vazio, de vergonha e tudo mais. Bom, então o que essa carta está propondo? Primeiro, né, nós precisamos entender que quando esse apóstolo escreveu isso, ele escreve para um jovem chamado Timóteo, que era como se fosse um dos seus auxiliares, um jovem que se converteu, começou a aderir o cristianismo, a viver a fé e acabou se transformando basicamente em uma espécie de braço direito na caminhada, né, de Paulo. E Paulo escreve uma carta para ele trazendo algumas exortações, fazendo algumas orientações e desenhando esse quadro atual que é de declínio. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, Timóteo, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esse difíceis aqui nós podemos, inclusive, trazendo para uma interpretação, para uma tradução um pouco mais original, nós podemos interpretar como tempos dolorosos, tempos de dor. Né? E esses tempos, ele está falando sobre um momento em que aconteceria, mas eu gostaria de contextualizar, de trazer para os dias atuais. Nós já não estamos mais na época de Timóteo, a gente está no século 21. E você vai perceber que o que ele fala aqui é exatamente o que a gente vive agora. Ele diz: os últimos dias serão terríveis. E aí, quando ele fala sobre e tenta desenhar esse quadro do que aconteceria, se a gente parasse por aqui, a gente ia pensar que Paulo estaria se referindo às catástrofes que iriam acontecer na humanidade. Os terremotos, as pestes, as guerras, as epidemias. Mas não é sobre isso que ele fala sobre uma guerra maior que acontece dentro de cada homem. Ele não fala das catástrofes exteriores, do mundo, ele fala do homem. Ele diz: os tempos serão difíceis porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. A gente vê acontecendo muito hoje, a aparência, né, o que se vende, a imagem que se apresenta é de piedade. Hoje você encontra pessoas religiosas carregando essa piedade, falando em santidade, tentando apresentar aquele personagem que foi criado pela religião para mostrar que é gente boa, mas na atitude nega o poder, na aparência toda a piedade, na ação negando completamente a piedade e negando completamente, inclusive, o evangelho. E aí, ele vai falando sobre a mente depravada, sobre são reprovados e não irão longe. Ele mostra o tempo como seria. Ele diz: olha, Timóteo, se prepare porque vai chegar um momento em que o que você enfrentará será isso aí. Gente egoísta, arrogante, problema por tudo quanto é lado, gente que é amante de si mesmo, mas inimigo de Deus, pessoas que se deixam levar por qualquer tipo de vaidade, egoístas, cruéis. O quadro é esse, não tem como você fugir disso. Tentando trazer para os nossos dias, você pode olhar à sua volta e você vai perceber que é o que se instalou na nossa sociedade. O que se instalou, né? Desde egoísmo, soberba, até crueldade e tudo mais, é o que se instalou. Se você ligar a televisão, o que você vai ver? Se você ir para a escola, você vai encontrar pessoas assim do seu lado, na rua, no trabalho. Não tem como fugir disso. Os tempos são difíceis, os tempos são dolorosos. E aqui ele está mostrando que a tendência, inclusive, é ficar um pouquinho pior. Daqueles que têm a ilusão, a utopia de que farão da sociedade um lugar 100%, um lugar nota 10 para se viver, onde não tem mais problema nem opressão, eles precisam cair a ficha, precisam abrir os olhos, porque os tempos serão dolorosos, não serão tempos bons nesse aspecto. Vocês estão percebendo? Então, Paulo basicamente está preparando Timóteo para o que ele iria enfrentar. E como eu estou contextualizando, é o mesmo que eu chamar você para esse vídeo e dizer: olha, para você que está iludido, achando que o mundo vai ser 100%, se mudar o governo, se mudar o país, se mudar a política, que vai ficar nota 10, se você ir para uma igreja, você não terá mais problemas, a sua vida vai ficar resolvida em todos os aspectos, você será uma pessoa totalmente alegre, sem passar por nenhum tipo de espinho na sua caminhada. É uma ilusão.
né? Porque Paulo orienta que os tempos são ruins. É como se eu chamasse você e dissesse, se prepare, porque o momento não é bom. E a tendência é ficar pior um pouco, né? Se você quer saber como os homens são, leia esse capítulo. A tendência é piorar um pouco mais. Agora, depois, quando chega no versículo 14, ele então fala como é e como deve ser o comportamento de Timóteo no meio de tudo isso. Ele fala do declínio da sociedade, do declínio da igreja, mas ele sacode Timóteo e diz, agora, quanto a você, que é o que está no 14, olha, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção. Ele mostra como seriam os tempos vindouros, mas ele diz, Timóteo, existe uma imunidade a esses tempos. Ele mostra como como se alastraria o declínio das igrejas, das instituições, da sociedade, da política. Ele chama Timóteo e aponta para esse abismo. Mas ao mesmo tempo ele sacode Timóteo e diz, o mundo está assim. Agora você, quanto a você, você tem um compromisso de fazer diferente, de permanecer naquilo que você aprendeu, de guardar as convicções que você tem no seu coração e na sua alma. Aqui o que diz respeito a nós não é mais como os homens serão, é como eu serei. Vocês estão percebendo? Tem muita gente que fica esperando que o outro mude, fica esperando que a sociedade mude, que os ventos mudem, fica esperando que as igrejas, que fica tudo perfeito. Paulo está alertando, não vai ficar. A tendência é piorar. Né? Quanto às pessoas, você tem que esperar nada não. Vai acontecer, vai ficar pior ainda. Agora, quanto a você, ele começa falando do coletivo e termina no individual. Permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você sabe de quem aprendeu, né? E você tem convicção disso. Então, é muito interessante que se pinte esse quadro. Nós estamos, inclusive, em setembro, que é o setembro do suicídio, né? Então, assim, tem muitas pessoas desiludidas, muitas pessoas que estão se sentindo vazias, que estão perdidas diante dessa sociedade. E a gente fica assustado porque, como a gente percebe, você não vê uma luz no fim do túnel, né? Quando você tenta se apegar a algo, parecendo que vai mudar, daqui a pouquinho você percebe que tudo se perdeu. A orientação de Paulo é muito importante, porque ele diz, o mundo vai mal. Agora, você tem um compromisso de permanecer fiel, permanecer com as suas convicções, ainda que todos à sua volta se corrompam, ainda que todo o sistema à sua volta se dissolva. Você precisa permanecer sólido, convicto, com o seu coração totalmente íntegro, se protegendo, não se encolhendo diante da existência, né? Não correndo, não fugindo dos problemas, mas permaneça com a tua mente firme. Né? É só assim que você vai encontrar imunidade diante desse mundo tão perverso, tão caído, com tantas coisas ruins acontecendo. E o que eu acho mais brilhante do Evangelho é que ele não nos prepara para o mundo onde tudo vai bem. Ele não nos dá falsas expectativas de que todos se renderão a mim, todos se renderão às minhas vontades. De maneira nenhuma. O Evangelho nos prepara para a vida, nos alerta. Olha, vocês vão encontrar pedras no caminho, vocês vão encontrar espinhos, tem pessoas que vão trair, tem pessoas que vão falar mal de vocês, não vão aceitar vocês, que vão confrontar, tem uma série de coisas acontecendo. Agora, a sua vida, a sua caminhada não diz respeito aos outros, diz respeito a você e a sua consciência. Você, porém, permaneça. Você vai se sentir triste diante disso? É claro que sim. As pressões virão totalmente, de tudo quanto é lado, pressão de tudo quanto é lado, inclusive na família, fora da família, no governo, em casa, fora de casa, nas redes sociais, é o que mais vai acontecer, você será pressionado o tempo todo. Agora, permaneça firme, não deixa nada disso te abalar não, né? Saiba o que você aprendeu e se agarre à sabedoria, ao entendimento, para que você possa romper diante dessa sociedade líquida, onde tudo se dissolve, onde tudo com muita facilidade é transformado em nada. Você precisa aprender a agarrar os seus princípios, né, e fazer a diferença, não com palavras, com aparência de piedade, como ele diz, mas com ações, com eficácia. É isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Esse é o antídoto contra essa devastidão que está acontecendo nos tempos atuais. Essa é a imunidade que nós precisamos para sobreviver, para ir dessa terra como ovelhas no meio de lobos perversos. Tá bom? Esse é o vídeo que eu trago para você que está aí acompanhando o nosso canal Curtas da Graça. E mais uma vez eu te peço, se você não se inscreveu ainda nesse canal,
clique aqui, em algum lugar vai aparecer o se inscreva e ative as notificações, né, o sininho das notificações, porque assim facilita toda vez que eu postar algo novo, você será avisado e você vem correndo para assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário, fale o que você está achando, se tem algum amigo seu que quer a consciência cristã, o evangelho, mas não aguenta mais a opressão do sistema religioso, chama ele para vir aqui para o canal, né? Sempre que a gente puder, a gente vai estar postando vídeos, inclusive pretendemos regularizar essa questão das transmissões para fazer transmissões ao vivo, porque você que está do outro lado, sem dúvida, merece. Tá bom? Muito obrigado, aquele abraço para você. Tchau, tchau.